Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais 7 minutos com Deus que vão abençoar muito a tua vida. Você pode falar um amém aí? E olha, eu gostaria muito de falar para você nesse vídeo, você que tem se sentido triste ou quem sabe abatido por causa dos problemas que você tem enfrentado, e gostaria muito de começar falando para você que Deus conhece os teus problemas, Deus conhece a tua dor. Mesmo que você pense que Deus te abandonou, que Deus esqueceu você, mas Deus não esqueceu. Aliás, ele mesmo diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta, contudo ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O fato de nós estarmos vivendo momentos difíceis, dificuldades, o fato de nós imaginarmos que as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus, ou pelo menos não estão sendo atendidas, não significa que Deus não se importe conosco. Talvez muitos de vocês aí, eu me incluo nisso também, já tiveram uma sensação assim, um pouco angustiante de achar que Deus não se importa, de que Deus não te ouve, de que Deus... Por que Deus se importaria, ou por que Deus te ouviria no meio de tantos bilhões de pessoas? Mas a verdade é que nós, às vezes, imaginamos que Deus só se importe conosco, que Deus só nos ouça, se nós tivermos as nossas orações, as nossas petições atendidas da maneira como nós as queremos, não é? E na verdade, o silêncio de Deus às vezes é a resposta. Deus realmente não tem nada para nos falar naquele momento, mas existe algo que talvez você não perceba. Deus não quer falar aquilo que você quer ouvir, mas Deus quer te falar outras coisas. Às vezes Deus não quer falar, às vezes Deus quer tocar. Deus só quer tocar você. Deus só quer tirar a aflição, a angústia, a tristeza. Ele não quer te responder. Ele não quer tocar naquele assunto. Ele só quer te abraçar. Ele só quer cuidar de você. E você não consegue perceber, porque tudo que você quer é que Deus te responda, ou que Deus te atenda. E aí nós não percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se importa conosco, porque tudo que a gente quer é que Deus atenda ao nosso pedido, e nem sempre Deus quer atender o nosso pedido, porque nem sempre o nosso pedido é a melhor coisa para nós. Nem sempre o que uma criança pede é o melhor para ela. E é por isso que pais ajuizados, pais que têm juízo, não ficam dando tudo que os filhos pedem, né? Só pai que tem juízo, né? Pai que não tem juízo, dá tudo que a criança quer, que a criança pede, vai mimando as crianças. Deus não mima, né? Isso a gente já sabe, eu até gravei um vídeo aí há um tempo atrás, Deus não mima seus filhos. Deus não nos mima. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre isso já gravamos um vídeo há, sei lá, uns 2 meses atrás. O que eu quero falar para você é que às vezes nós precisamos simplesmente desse abraço, desse toque, desse carinho de Deus. Às vezes a única coisa que Deus quer falar com você é: eu estou aqui, eu não esqueci de você. Eu estou aqui, eu te amo. Eu estou aqui e apesar de você achar que não, eu estou cuidando de você. E quando a gente olha para Paulo, e eu quero ler 2 Coríntios 12, e eu quero ganhar tempo falando aqui, lendo a partir do versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então assim, Paulo mesmo ele já vai falando e vai dando os porquês. Ele fala que um mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo. E essa discussão teológica, o que era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo não importa. O que importa é que ele orou 3 vezes ao Senhor para que aquilo mudasse, para que Deus o atendesse, para que Deus fizesse conforme ele queria. Mas a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Então é isso que nós precisamos compreender. A graça de Deus nos é suficiente. Ela nos basta. Ela é suficiente para nós. A graça do Senhor nos torna dependentes dele. E não há nada melhor do que ser dependente de Deus. Quando Paulo ele vai dizer que esse espinho na carne dele era para que ele não se exaltasse, então significa que se ele não tivesse aquele espinho na carne, se ele não tivesse aqueles momentos difíceis da vida dele, talvez ele se tornasse soberbo, arrogante, prepotente.
e Deus não queria que ele fosse assim. Alguns homens do passado erraram muito, a exemplo de Davi, e Deus não queria que Paulo errasse. Então, às vezes, é melhor uma dor, um problema consentido ou até mesmo enviado por Deus do que todos os desejos atendidos e nos perdermos e perdermos a nossa salvação. Eu não posso falar qual é a tua realidade, eu não posso falar se o que você está vivendo é ou não de Deus. Provavelmente não seja de Deus. O mais certo é que não seja de Deus, realmente não seja de Deus. Eu não posso dizer aqui para você se é ou não a vontade de Deus que isso se resolva hoje. Talvez Deus não queira que se resolva hoje, quem sabe daqui a algum tempo. A única coisa que eu posso falar para você é quando você depende dele, quando a sua vida está nas mãos de Deus, quando é a graça dele que te basta, você vive e você enfrenta todos os problemas com paz dentro de você. E isso é o mais importante. O mais importante não são os problemas externos que enfrentamos. O mais importante é como está internamente a nossa vida. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. Deixe o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, ou perder a sua salvação? Quantas pessoas eu conheci que iam para a igreja diariamente porque estavam enfrentando um problema. O problema foi solucionado e a pessoa sumiu. Às vezes a pessoa estava desempregada, ia para a igreja todo dia. Conseguiu emprego, não tenho mais tempo, estou cansado, não posso. Quantas pessoas chegaram na igreja desesperadas por causa de seus problemas? E quando o problema foi solucionado, a pessoa não se lembrou mais de Deus. Às vezes, os nossos momentos difíceis servem para nos lembrar que somos totalmente dependentes dele. E crescermos e nos aperfeiçoarmos nessa dependência. E nos voltarmos para ele e termos experiências maravilhosas com ele. Que talvez, se não fossem os problemas, nunca teríamos tais experiências com Deus. Intimidade com Deus. Tomara que em você habite o poder de Cristo. Que em meio a lutas e dificuldades, você possa estar sempre, diariamente, encontrando o Senhor e se derramando diante dele, se derramando aos pés dele, derramando a sua alma diante dele, buscando cada vez mais o Senhor, tá? Que Deus te abençoe. Faça isso em nome de Jesus, tá? Volte-se para ele, não faça o contrário, não se rebele. O caminho é o caminho ao encontro do Senhor, tá? Então, busque-o diariamente, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria muito de pedir a você que você deixasse o gostei para esse vídeo, para ajudar o nosso canal a crescer e o algoritmo do YouTube disponibilizar esse vídeo e sugeri-lo para outras pessoas, tá bom? Isso é importante, se você deixar o gostei aí, ele faz isso, tá bom? Se você não for inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se e você vai ser muito abençoado pelos vídeos que publicamos aqui diariamente, tá? Deus te abençoe.